queridos, Shalom a todos. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de Sociologia da Religião. E nessa aula eu quero apresentar o tema Os fenômenos religiosos como expressão de uma experiência religiosa. A religião não pode ser vista nem notada se não houver por parte de quem a pratica uma atitude exteriorizada, de forma que venha a exprimir essa prática religiosa. Por isso mesmo, os fenômenos, como expressão de uma experiência religiosa, eles partem de duas atitudes fundamentais de todo ser humano. E essas duas atitudes fundamentais, que apresentam as mais diferentes manifestações dos fenômenos religiosos, essas duas atitudes são a reflexão e a ação. A reflexão é a nossa parte interior, mental, do nosso pensamento, é claro. Quando falamos de reflexão, nós falamos então de refletir, de pensar, e isso não pode ser notado, visto, e para que essa reflexão que é interior seja notada e vista, então ela precisa de passar para a ação. E dentro da reflexão e da ação, que são essas duas atitudes principais de todo ser humano, nós temos então 4 conceitos que eu quero aqui, nesta aula, passar para o estudo da sociologia da religião. Essas 4 palavras, esses 4 conceitos, são muito utilizados, como também filosofia da religião, psicologia da religião, mas principalmente na nossa disciplina Sociologia da Religião. Quais são esses 4 conceitos? Mitos e dogmas, ritos e cultos. Mitos e dogmas estão para a parte da reflexão, enquanto que os ritos e os cultos estão na parte da ação. O rito vai dar demonstração visível do mito, enquanto que o culto também vai expressar o dogma, que por sua vez está no campo da fé, portanto, invisível. Uma palavra, quando muito usada, ela pode ser também abusada. E uma palavra muito usada, e quando cai no abuso, devido ao longo tempo que esta palavra vai sendo utilizada, ela perde a sua originalidade, ela perde o seu conteúdo, ela perde a sua essência, e com estas percas, a palavra acaba ganhando comprimento, extensão, e ela abrange tanto que ela perde o seu significado. Nós temos muitas palavras como exemplos. A palavra cristianismo. O Ocidente é cristão. O Brasil está no Ocidente geográfico e, portanto, é um país cristão. Mas quando analisamos a qualidade desse cristianismo, vamos perceber que ele perdeu muito do seu conteúdo, da sua originalidade, da sua essência. Muitas outras palavras. A palavra igreja é outra palavra. A palavra igreja
no seu sentido bíblico, de conteúdo original, significa os que pertencem a Deus. Os chamados do mundo para pertencer a Deus. E hoje a palavra igreja representa muitas outras coisas. Até a palavra Bíblia. Para nós, a palavra Bíblia, ela quer dizer o conjunto, a pequena biblioteca dos livros sagrados, inspirados por Deus, ordenados por Deus, e que foram escritos por profetas, apóstolos, para ser a nossa regra de orientação e fé. Mas hoje em dia, no conceito de muitas outras pessoas, a palavra Bíblia pode significar muitas outras coisas. Então é certo que uma palavra, quando muito usada, ela também é abusada e aí ela perde do seu sentido original, da sua essência, do seu conteúdo. Eu fico até pensando, por que que Deus não deu o nome dele, nem para Moisés, nem para ninguém na Bíblia, e nem para ser humano algum? Exatamente por causa disso. O nome de Deus não pode cair no abuso. O terceiro mandamento, por exemplo, o mandamento da lei de Moisés, estabelece: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, para que o nome de Deus não caísse no abuso das pessoas, Deus não deu o nome dele para ninguém. E como estamos falando aqui das duas atitudes fundamentais do ser humano, que é a reflexão e a ação, e dentro da sociologia da religião, nós temos alguns conceitos como mitos e dogmas, que estão então na parte do pensamento, da reflexão, portanto, e não ainda da ação. Mitos e dogmas, principalmente mito, é uma dessas palavras. Mito perdeu, ao longo da história, a sua porca original, o seu conteúdo primeiro, o seu significado lá na origem. E por isso é muito difícil hoje falar de mito e também conceituar um mito. Mito não é uma lenda, embora pareça uma lenda. Mito não é uma historiazinha. Por exemplo, na lenda, animais e objetos, uma fábula, por exemplo, também, lenda, fábula, animais, objetos inanimados adquirem voz, movimento. E vários autores, dentro da psicologia da religião, da filosofia da religião, e principalmente na nossa disciplina Sociologia da Religião, vários autores têm dito que o mito, ele existe para contar aquilo que de fato aconteceu. Então o mito vai dar demonstração de alguma coisa que realmente aconteceu. E aí, às vezes, a palavra mito é usada nesse sentido do que realmente aconteceu para falar de queda, de redenção, do jardim. Não que o jardim do Éden seja um mito no sentido de uma imaginação, mas o mito é usado como uma palavra para representar aquilo que realmente aconteceu. Eu gostaria que cada aluno, e peço que cada aluno, cada aluna de Sociologia da Religião procure ler mais, pesquisar mais sobre a questão dessas duas atitudes
que sintetiza todas as atitudes do ser humano, a reflexão e a ação. E quando você reflete, pesquisa, estuda sobre a reflexão, então você vai encontrar essas palavras, mitos e dogmas. Mitos e dogmas estão dentro da reflexão, enquanto que ritos e cultos estão na parte da ação. Como que uma prática religiosa, sendo que a religião é uma questão interiorizada, é uma questão invisível que está na fé dentro de cada um. Como que outra pessoa pode tomar conhecimento dessa prática religiosa? Como que essa religião pode ser notória, pode ser vista? Então, nessa parte interna, nós temos os mitos e os dogmas. Enquanto na outra parte, que é a que vai exteriorizar os mitos e os dogmas, então nós vamos encontrar os ritos e os cultos. O rito exprime o mito. É preciso que haja o rito, o ritual, a prática cultica, para que o mito seja notório, para que o mito venha a ser expressado. Portanto, o mito possui uma força que lhe é própria, tem valor em si. Conhecer um mito é, por assim dizer, tornar dono da força desse mito. E o rito pelo qual ele se exprime reatualiza aquilo que é ritualizado. Recriação, queda, redenção. Esses conceitos que cremos e que vêm de uma história bastante remota têm que sempre estar sendo reatualizado. E a reatualização desses conceitos passa pela ritualização, que por sua vez manifesta o mito. É preciso que cada um procure estudar um pouquinho mais sobre essas questões. Se o mito ele é exprimido, manifesto pelo rito, e o dogma? Dogma, ele sempre vem por uma imposição de um clero, de um concílio, de uma convenção, um ministério, por exemplo. Então se convenciona entre um grupo de pessoas um determinado conceito, e esse determinado conceito ele é outorgado a um grupo de pessoas que vão praticar de maneira ritualística aquele conceito previamente estipulado, e isso, com o tempo, tende até, e isso tem acontecido muito, se tornar doutrina. Doutrina, do ponto de vista bíblico, é a palavra de Deus que deve ser ensinada e insistentemente ensinada às pessoas. Então, uma doutrina não é um conceito elaborado, criado por um grupo de pessoas que convencionam estabelecer para uma regra de conduta. Doutrina vem da palavra de Deus. Enquanto que usos e costumes que podem cair na questão do dogma, por exemplo, se um grupo de pessoas convenciona estabelecer uma conduta de vida a partir da cultura, a partir de costumes e usos, então isso vem a ser um dogma.
E esse dogma, como o tempo, ele se torna como se fosse doutrina. A questão é que usos e costumes faz parte de cultura, de uma época, de um lugar, de um povo, e tudo isso passa e com o tempo modifica. Agora, doutrina não pode passar e nem modificar. Doutrina é o ensino da palavra de Deus. Então lembre que dogma é por imposição, ou, podemos dizer, outorgado por um grupo que convenciona estabelecer como dogma, como conduta de vida, e isso é passado para o grupo religioso. Não há dogma sem uma autoridade capaz de o impor e sem um grupo de crentes para aceitá-lo como uma expressão de fé coletiva. Portanto, da mesma forma que em relação ao mito, é em nome da coesão do grupo que exige a unidade da fé no dogma. Os heréticos são necessariamente excluídos da comunidade. No entanto, a formulação do dogma conserva a marca da cultura e das preocupações momentâneas e dominantes da coletividade a qual é imposto. O aspecto propriamente sociológico do dogma não nega, evidentemente, seu aspecto teológico. O aspecto sociológico do dogma não vai negar o seu aspecto teológico, porque sempre esse dogma será elaborado por um conjunto de autoridades e isso passado para o grupo religioso praticante que, com o decorrer do tempo, toma o dogma como se fosse mesmo até objeto de obediência de doutrina. Se mitos e dogmas estão no campo da reflexão, então ritos e cultos estão no campo da ação. Mitos e dogmas são objeto de fé. Os cultos e ritos se encontram no nível do agir, do fazer. Constituem-se essencialmente num conjunto de gestos e palavras que exprimem de maneira sensível diversas atitudes religiosas interiores. Por conseguinte, estão como que impregnadas por elas, sem essas atitudes, ficariam vazios, desprovidos de significado. Nesse sentido, os ritos são ações simbólicas e seu próprio simbolismo as torna religiosa. Mitos e dogmas, reflexão, ritos e cultos, ação. Como que a nossa pessoa interior, que não pode ser vista, alma, espírito, o que a Bíblia chama de coração, nossos sentimentos, nossas emoções, tudo isso acontece dentro da pessoa, de cada um de nós. Como que essa pessoa interior, que é cada um de nós, se comunica com o mundo exterior? Através dos nossos 5 sentidos. Então nós temos a fala, nós temos a visão, a audição, nós temos os nossos gestos para comunicar, o nosso tato, a nossa sensibilidade. Então, a nossa pessoa interior, ela se torna conhecida através
da expressão dos nossos 5 sentidos. Então, mitos e dogmas está lá dentro e vem da parte da reflexão, dos pensamentos, enquanto os ritos e cultos é a parte exterior. Os fenômenos religiosos se tornam, por exemplo, evidentes e vistos através da expressão religiosa. É isso que mitos e dogmas, ritos e cultos vêm para mostrar toda essa expressão religiosa. É muito importante que você, estudando sociologia da religião, vá mais além, estude e procure compreender bem essa questão da reflexão e da ação. Porque toda religião vai utilizar desses conceitos, mitos e dogmas, ritos e cultos. E os ritos e cultos é que vão dar demonstração da prática religiosa do indivíduo ou do grupo que está inserido naquele contexto religioso, naquele grupo que pratica aquela determinada religião. Sobre ritos, e eu quero caminhar para o resumo dessa aula, o final dessa aula, lembrando, por exemplo, que existem vários ritos de passagem e todo ser humano nasce, cresce, vem a casar, a ter uma família e depois, no final da vida, vem a morte. Tudo isso constitui-se rito de passagem. Nascimento. Nascimento é um rito de passagem. A criança nasceu. A criança nasceu. Essa criança vai receber ensinamentos, instruções. E, como temos na Bíblia, é preciso que essa criança seja iniciada, ou em outras palavras, batizada. O batismo é um rito de passagem. Casamento é um rito de passagem. Um culto fúnebre, a pessoa morreu, é um culto naquele momento que marca outro rito de passagem, deste mundo para outro. Então a religião, ela está bastante cheia de ritos, e esses ritos, e conforme a prática desses ritos, a religião está sendo demonstrada e evidenciada de maneira visível. Então, como que podemos exprimir um mito? Através do rito. E existem vários ritos, como também vários cultos que vai dar um corpo para toda essa parte mitológica e, no nosso caso, de fé, mas, no entanto, não pode ser expressada, e o rito e o culto vai dar demonstração de tudo isso. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.